Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de agosto e no resumido número 277, os efeitos das redes sociais na saúde mental das crianças, os perigos da superexposição online, como evitar o sharenting, estratégias para controlar o tempo de tela dos seus filhos e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O episódio 161, no longínquo maio de 2022, foi um especial chamado Crianças Online, que vale muito a pena escutar. Só que muita coisa aconteceu de lá pra cá, então o episódio de hoje é novamente um especial com notícias recentes sobre como a internet está afetando a vida das crianças e como os pais podem proteger seus filhos e filhas. Esse é um episódio compartilhável. Às vezes, algum ouvinte me pergunta qual episódio eu indico para alguém e como são de notícias da semana, é meio complicado indicar só um. Esses episódios especiais são muito bons para você apresentar o resumido para alguém, então esse é um episódio bom para compartilhar. E se você conhecer gente que trabalha com escolas ou crianças, também é muito bom chegar até eles. Criar filhos hoje em dia é uma tarefa desafiadora. Hoje em dia não, né? Sempre foi. Mas hoje, além das milhares de dúvidas que aparecem o tempo inteiro sobre alimentação, educação ou socialização dos pequenos, as telas permeiam quase todos os aspectos das vidas dos pequenos e estabelecer uma relação saudável deles com a internet e todo o universo de conteúdo e digital, bom e ruim, que eles podem encontrar por aí, é um obstáculo difícil de encarar. A relação das crianças com as telas é quase sempre mediada pelo celular, mas também inclui computadores, tablets, smart TVs e muitas perguntas surgem a partir daí. É possível que crianças tenham uma criação apartada do uso desses equipamentos? Qual o tempo de tela é saudável? Como restringir o que as crianças e adolescentes veem na internet? São muitas perguntas. Talk to me. What is the Great Rewiring? So, something happened to young people born after 1995. All of a sudden, in the early 2010s, their mental health collapsed. Desde o fim dos anos 90, com a chegada dos telefones celulares e mais tarde dos smartphones, as crianças e adolescentes têm sido expostas a todo tipo de conteúdo e aplicações e o impacto na saúde mental é cada vez maior. O professor da NYU e autor do livro A Geração Ansiosa, o Jonathan Haidt, diz que o declínio na saúde mental dos jovens, que é observado a partir de 2012, pode ser atribuído justamente ao uso de smartphones e redes sociais. O Jonathan sugere que, enquanto as crianças já vinham perdendo tempo de lazer ao ar livre desde a década de 90, o verdadeiro impacto negativo se deu com a introdução de smartphones que transformaram a infância numa experiência baseada em telas. No Brasil, o aumento do uso de telefones celulares entre crianças e adolescentes só cresce. De acordo com dados do IBGE, em 2022, 54% dos jovens de 10 a 13 anos tinham um celular para uso pessoal, superando os 51% de 2021 e definindo um novo recorde na série histórica iniciada em 2016. É claro que em 2024 esse número só pode ter aumentado. O aumento na transparência sobre questões de saúde mental pode explicar o aumento nos diagnósticos, mas as evidências científicas apontam para uma ligação causal entre o uso de redes sociais e o aumento dos problemas como ansiedade e depressão, especialmente entre as meninas. E é inegável, a maioria dos problemas está relacionado aos apps de redes sociais como Instagram e TikTok. Filha, vai pra mim na farmácia. A chave do carro pra você ir. Eu tô com dor de cabeça. Você comprou o remédio. Isso aqui é a chave do carro. E esse aqui é o cartão. Tá bom. Mas eu não sei dirigir. Seja pelos trends no TikTok, pelos posts fechados para os amigos no Instagram ou pela interação com celebridades no Twitter, as redes sociais são centrais na vida digital de crianças e adolescentes. O uso precoce dessas plataformas, que já é comum entre crianças já a partir dos 6 anos,
tem gerado preocupações por conta dos prejuízos na autoestima, na percepção corporal e na saúde mental dos jovens. As consequências para as crianças que ainda não estão biologicamente prontas para encarar todo o conteúdo oferecido nas timelines dos apps são pesadas. Especialistas apontam que a exposição constante a corpos idealizados e a busca incessante por aprovação online podem levar a distúrbios alimentares, depressão e ansiedade. Numa entrevista para a revista Gama, a psicoterapeuta Tawane Gen e a psicóloga Caroline Sorge destacaram que as crianças ainda imaturas são particularmente vulneráveis a esses efeitos porque não conseguem discernir a realidade das imagens idealizadas que elas veem online. Os pediatras sugerem que a idade mínima para o acesso deveria ser 14 anos e isso com um controle parental rigoroso. Um país que tem se preocupado muito com o efeito das redes sociais entre crianças e adolescentes é os Estados Unidos. Por lá, a maior autoridade de saúde pública do país, o médico Vivek Murthy, já propôs que as redes sociais sejam obrigadas a incluir alertas sobre os potenciais danos mentais que podem causar em crianças e adolescentes, similar ao que é feito com produtos de tabaco. O Murthy diz que os rótulos de advertência nesses produtos, implementados há cerca de 50 anos, contribuíram para uma redução significativa no número de fumantes. Em abril de 2019, o David Ginsberg, que é um executivo da Meta, enviou um e-mail para o Mark Zuckerberg propondo uma pesquisa para reduzir a solidão e o uso compulsivo do Instagram e do Facebook, num momento em que a empresa estava sendo questionada exatamente pelos seus impactos mentais, especialmente entre os adolescentes. Embora ele tenha solicitado 24 engenheiros e outros recursos, o projeto foi rejeitado por restrições de pessoal e financiamento. É difícil imaginar que o Facebook, uma empresa que registrou 46 bilhões de dólares de lucro em 2023, não tivesse essa verba mesmo em 2019. Esses e-mails estão entre as evidências citadas em mais de uma dúzia de processos judiciais movidos por procuradores gerais de 45 estados dos Estados Unidos e do Distrito de Colômbia. As ações acusam a Meta, que é a empresa controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de atrair adolescentes para essas plataformas e enganar o público sobre os perigos. Os documentos internos mostram como Zuckerberg e outros líderes da Meta promoveram a segurança das plataformas, mas ignoraram pedidos internos para fortalecer as proteções para os jovens. A Meta contesta essas alegações e argumenta que investiu em mais de 50 ferramentas e recursos de segurança para jovens. Só que os críticos, incluindo aí os pais de adolescentes prejudicados, consideram essas medidas insuficientes. Do lado do governo, pelo menos nos Estados Unidos, algumas medidas estão sendo tomadas. Em julho foi aprovado o Kids Online Safety Act, a Lei de Segurança Infantil Online, e também o Children and Teens Online Privacy Protection Act, a Lei de Proteção de Privacidade Online de Crianças e Adolescentes. Isso foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos e são as primeiras grandes legislações sobre o tema em 2 décadas. Marca aí um momento significativo na proteção das crianças na internet. A Lei de Segurança Infantil Online impõe um dever de cuidado para as plataformas e obriga a tomar medidas razoáveis para proteger menores de uma série de riscos como bullying online, exploração sexual, promoção de drogas e distúrbios alimentares. Esse projeto surgiu, em parte, por conta da pressão de grupos de pais que perderam filhos por suicídio após experiências negativas em redes sociais e que acreditam que uma legislação como essa poderia ter prevenido essas tragédias. A Lei de Proteção da Privacidade Online de Crianças e Adolescentes atualiza uma lei de 1998 para as novas realidades digitais e amplia a proteção de privacidade para menores de 17 anos ao proibir publicidade direcionada a essa faixa etária. Uma bela decisão. Together to reduce the pressure on one another to give their kids smartphones. Yeah, it's called Wait Until 8th Pledge, and you may have seen it circulating on Facebook. So Meredith Sinsulo is here now. I find this to be very interesting. Diante desse cenário, a preocupação principal dos pais e educadores é saber exatamente o que fazer para combater o problema. Se nos Estados Unidos a gente já vê legislações sendo aprovadas, aqui no Brasil a gente ainda está juntando esforços em diferentes níveis para que algo proteja nossas crianças ou pelo menos diminua o estrago. O projeto de lei 293/2024, apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo e ainda em tramitação, propõe a proibição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas do Estado, exceto para fins pedagógicos ou por motivos de saúde.
O objetivo é equilibrar os benefícios da tecnologia com a necessidade de criar um ambiente mais favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos estudantes. E não há professor que discorde disso, né? É bom dizer. Nos Estados Unidos, esse tipo de banimento enfrenta resistência porque muitos pais temem que, no caso de um tiroteio em massa, seus filhos não consigam se comunicar. Mesmo que os especialistas nesse tipo de situação, cada vez mais normal por lá, digam que o celular seria só mais uma distração. Tempos difíceis quando é sobre isso que você tem que pensar. Também em São Paulo, um grupo de mães de escolas particulares lançou o Movimento Desconecta, que defende a criação de ambientes escolares livres de celulares e sugere que as famílias só apresentem os seus filhos com smartphones após os 14 anos e que o acesso às redes sociais seja permitido só depois dos 16 anos. A iniciativa é inspirada em movimentos similares de outros países, como o Wait Until 8th nos Estados Unidos, que quer dizer espere até a 8ª série, ou o Smartphone Free Childhood, que é infância sem smartphone, lá do Reino Unido. Baseado nas pesquisas que apontam os malefícios do uso de celular por crianças e adolescentes, esses movimentos buscam engajar as famílias para que, enquanto não houver uma regulamentação legal, estabeleçam acordos informais sobre o uso de tecnologias pelos filhos. Tentar coordenar um grupo de pais não é uma tarefa muito fácil, mas vale a tentativa. Esses movimentos citam os estudos do psicólogo Jonathan Haidt, que eu mencionei no início do episódio, que defende a restrição do uso de smartphones e de redes sociais entre os jovens, e também de pediatras que pedem um banimento de celulares não só das salas de aula, mas também dos recreios. O Movimento Desconecta ressalta a importância de um acordo coletivo entre as famílias para conseguir reduzir a pressão social sobre as crianças que não têm celular, comparando a situação atual ao período em que o fumo era aceitável entre os jovens. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou em fevereiro o PL 2628/2022, que exige que plataformas de internet removam conteúdos prejudiciais aos direitos de crianças e adolescentes sob penas de multas de até 50 milhões de reais. O projeto, de autoria do senador Alessandro Vieira, determina que as redes sociais e aplicativos criem sistemas para notificar abusos e ofereçam configurações para proteção de dados e também para prevenção de práticas como bullying e exploração sexual. Além disso, também devem restringir recursos que incentivem o uso compulsivo por menores. Esse projeto de lei seria um avanço considerável da discussão aqui no Brasil. E as escolas também estão buscando estratégias para evitar que os jovens passem tempo demais usando celulares ou tablets. Escolas particulares em São Paulo têm apostado em projetos culturais e esportivos durante os intervalos e a presença de inspetores incentivando a participação dos alunos em atividades alternativas. Algumas escolas acreditam que conscientizar os alunos é suficiente e evitam a proibição total do celular, enquanto outras consideram que, apesar das iniciativas, lidar com o vício ainda é desafiador e estão pensando em banimentos. Eu não entendo como é que ainda se pensa em banimento, que me parece uma coisa tão lógica, né? Não tem como você levar todo o universo de conteúdo já produzido na humanidade no bolso para sua escola e não esperar que isso vai gerar muita distração. E se a sua preocupação é sobre o que você pode fazer agora, dentro de casa, imediatamente, também existem algumas soluções. Ferramentas como o Family Link do Google e o Screen Time da Apple já permitem monitorar e restringir o uso dos dispositivos e também de aplicativos. Todos esses aplicativos têm algumas limitações. O Family Link, por exemplo, pode ser desativado quando a criança atingir 13 anos. E para isso tem também vários aplicativos terceiros, né, que não são da Apple nem da Google, como o Custodial ou NetNanny, que oferecem controle mais profundo, mas também é sempre bom ter cautela com aplicativos desenvolvidos por terceiros para você não acabar instalando algum software malicioso que invada o seu aparelho. Então é importante pesquisar. As próprias redes sociais também oferecem recursos para limitar o uso, como o Take a Break, ou Dê um Tempo, do Instagram, e também uma ferramenta semelhante do TikTok, só que a eficácia é meio questionável, né? Já que é só você ignorar os alertas e seguir scrollando. Então como é que a gente vai fazer a partir de agora? Esse é o nosso novo combinado. Todo dia você tem X horas de uso de celular, ou você tem que usar o celular até tal hora. No caso dessa mãe que eu estava acompanhando, ela queria que o filho parasse de usar o celular às 9 horas da noite.
E aí a gente falou pra ele assim, ó, a partir de agora você pode usar o celular até as 9 horas da noite e neste momento você tem que me entregar o celular às 9 horas da noite. Tá vendo? Ela não vai ter mais que pedir. Quando você coloca o combinado, certo? Você para de ter que pedir. Você fala, ó, o combinado é, você vai me entregar o seu celular às 9 horas da noite. E o que vai acontecer se você não entregar? Se você não entregar, cada minuto que passar do tempo que a gente combinou, que é 9 horas da noite, no dia seguinte você perde o dobro de uso do telefone. Existem diversas técnicas de conversa e negociação para controlar o tempo de uso do celular das crianças e dos adolescentes. O educador Bruno Piva desenvolveu uma técnica para ajudar nessa missão ingrata, sem a necessidade de ficar repetindo o pedido infinitas vezes. A estratégia consiste em estabelecer regras claras sobre o uso do dispositivo, com horários específicos para desligar, por exemplo, e definir consequências proporcionais quando as regras não forem cumpridas. Por exemplo, levou 1 hora a mais para desligar o aparelho, perde 2 horas no dia seguinte. Ao dar mais autonomia para os filhos e permitir que eles façam suas próprias escolhas dentro dos limites estabelecidos, os pais ajudam a desenvolver um senso de responsabilidade e autocontrole nas crianças. Só que, às vezes, o problema são os pais. Muitos pais e mães gostam de compartilhar fotos dos filhos online. Outros gostam disso além da conta e acabam não só expondo as crianças, quanto gerando riscos ao divulgar informações sensíveis, como o nome da escola, por exemplo, sem perceber. Essa prática tem até nome, sharenting, que é a junção da palavra share, né, de compartilhar, com a palavra parenting, que vem de educar, enquanto pais. Num artigo da NPR, uma especialista em direito da família e tecnologia alerta para os perigos do sharenting, citando desde o roubo de identidade e assédio ao uso de fotos para treinar softwares de reconhecimento facial sem o consentimento dos pais. A especialista ainda fala que informações pessoais das crianças, como nome, data de nascimento e localização, podem ser exploradas por terceiros mal intencionados e que, no futuro, decisões importantes sobre essas crianças, como admissões em universidades ou até ofertas de emprego, podem ser influenciadas por dados publicados nas redes sociais. E tem outro ponto importante que costuma ser ignorado, que é a perspectiva de como as crianças se sentirão ao ver essas postagens no futuro. E nem precisa ser só no futuro. Com todas as crianças com celulares na mão, imagina uma foto que a criança possa considerar embaraçosa, caindo nas mãos erradas e virando munição para zoeira nos chats da vida. Lembrando que bullying online é um dos mais nocivos atualmente. O projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, diz que muitas vezes essas publicações dos pais envolvem momentos íntimos e até constrangedores, e que isso aí pode ter consequência grave para as crianças, como a violação da sua privacidade e impactos negativos no seu desenvolvimento psicológico. Esses dias, uma trend fez sucesso nas redes sociais em que os pais pediam para as crianças fazerem tarefas de adulto, tipo ir na farmácia ou pegar a chave do carro, e isso gerou preocupação nos psicólogos infantis, porque mesmo que elas entendam os pedidos, você pode ver nos vídeos que elas se mostram bem confusas e até com medo, ansiosas, porque mesmo sem entender a suposta brincadeira, elas têm consciência de que não são capazes de cumprir as tarefas. Isso aí pode desestabilizar as crianças emocionalmente, expõe a sua fragilidade e acaba minando a confiança que é tão importante para o desenvolvimento saudável. Ao contrário do que parece, essas pegadinhas não têm nada de inofensiva, são bem desrespeitosas e o desconforto de crianças não deveria servir de entretenimento online, muito menos para os pais, né? É por isso que os pais devem ser cautelosos e limitar o que compartilham online. A recomendação é seguir uma regra simples. Se não for algo que você colocaria num cartão de Natal para todo mundo ver, talvez não seja adequado para postar online. This is gross. This baby is 5 hours old. It has less rights than a child actor. Agora, às vezes, outro fator entra na equação que costuma empenar tudo: grana. E junto com isso vem outro risco, da transformação da relação com os pais em algo mais parecido com uma dinâmica de trabalho do que um vínculo familiar saudável. Uma reportagem da Cosmopolitan ilustrou o impacto negativo do sharenting. Na matéria, a Vanessa, filha de uma blogueira, conta como a sua infância foi marcada pela confusão entre o que era real e o que era criado para as redes sociais. Ela diz que participou de vídeos, editou postagens e ajudou a fechar contratos com grandes marcas como Disney, Huggies, mas nunca recebeu parte dos lucros sob a alegação de que o dinheiro servia para cobrir os custos da família. A pressão para manter uma imagem perfeita afetou a saúde mental e a relação dela com a mãe.
A monetização de conteúdos infantis levanta questões éticas sobre a exploração comercial de crianças. O consentimento das crianças é importante, mas elas não têm como compreender o impacto duradouro dessas decisões. No Brasil, já existem muitas famílias que dependem da renda gerada por esse tipo de conteúdo, então não dá para simplesmente proibir, porque pode acabar prejudicando até a própria criança, mas é crucial estabelecer uma regulamentação que proteja os direitos das crianças com limites claros para essa exposição. O estado de Illinois, nos Estados Unidos, tem uma lei que garante às crianças influenciadoras uma parte dos lucros. Crianças menores de 16 anos têm direito a receber 15% dos ganhos brutos do influenciador se aparecerem pelo menos 30% do conteúdo monetizado. E também têm o direito de tomar medidas legais contra os seus pais, caso não sejam devidamente compensadas, o que amplia a proteção dos direitos das crianças no ambiente digital. Outros estados, como Nova York e Califórnia, começam a discutir leis parecidas. Mas, como eu falei antes, não precisa ter monetização para ser um problema. Você certamente tem um amigo ou uma amiga que perde a mão nas postagens dos filhos nas redes sociais, não tem não? These are all messages posted by men on Telegram groups dedicated to obsessing over images of child influencers posted on Instagram by the parents who manage them. E as consequências dessa ultraexposição online podem ser bem piores. Uma reportagem do New York Times falou da tendência de mães que gerenciam contas de influenciadoras infantis no Instagram e que frequentemente expõem as suas filhas a um público adulto, incluindo pedófilos. Através da análise de mais de 2 milhões de postagens e entrevistas com mais de 100 pessoas, a reportagem revela que essa prática, que muitas vezes começa como uma forma de impulsionar carreiras de modelo mirim ou simplesmente para ganhar vantagens de marcas, rapidamente se torna um terreno fértil para exploração. Homens adultos que representam muitas vezes 90% de seguidores pressionam e até chantageiam os pais e as crianças para conseguir conteúdos mais reveladores num ambiente tóxico e perigoso. Embora algumas mães justifiquem as suas ações como uma forma de garantir um futuro para as filhas, outras se arrependem. A investigação também debate a falha das plataformas de redes sociais em proteger essas crianças e sugere que o ambiente do Instagram está facilitando a exploração infantil de maneiras preocupantes. Outra reportagem do Wall Street Journal revelou alguns casos parecidos, como de uma mãe que criou um perfil para compartilhar fotos de dança da filha e mesmo com comentários inapropriados e mensagens perturbadoras, ela resolveu continuar, vendo nisso um caminho para o status de influenciador e uma fonte de renda para o futuro da filha. A reportagem também destacou outro problema com o algoritmo do Instagram sendo identificado recomendando contas de crianças para usuários que demonstram interesses em conteúdo infantil, que acaba perpetuando um ciclo bem perigoso. A Meta, que é a empresa proprietária do Instagram, diz que implementou medidas para combater o problema. Que polêmica foi essa? Pois é, a gente achava que em 2024 a gente ia ter inteligência artificial para descobrir ali cura de doenças, ajudar na tecnologia e tudo mais. Não, em 2024 a gente está tendo inteligência artificial para fazer vídeos pornográficos das pessoas. Olha que coisa maravilhosa, como a internet é um ambiente maravilhoso. Por que eu tô falando isso? Porque vazou um suposto vídeo ali sexual, né? Vídeo que mostra cenas de sexo da atriz Mel Maia com um traficante conhecido como William Souza Guedes. Isso tudo e a gente está falando só de imagens reais, postadas por esses pais. Porém, na era da inteligência artificial, os riscos vão bem além. A atriz Mel Maia, de 20 anos, parte da geração Z, foi vítima de um deepfake. O vídeo manipulado associava a Mel a um encontro sexual com um traficante recentemente preso. A Mel enfatizou que o vídeo é uma criação de inteligência artificial, ficou muito frustrada com a disseminação de informações falsas sobre ela, algo que ela enfrenta desde o início da carreira, aos 5 anos. E hoje, com as ferramentas de AI, o vasto material acessível a um clique com fotos de quase todo mundo no Instagram, praticamente ninguém está imune a esse tipo de ataque, nem mesmo as crianças. E como se costuma dizer por aí, as novas gerações já vêm com um chip diferente e pode ser por já terem alguma noção disso tudo que está acontecendo, até mais que os pais, que muitos jovens estão optando em não se expor online. Uma pesquisa feita pela Luzia, uma app de inteligência artificial, mostrou que jovens do Brasil, Argentina e México estão preocupados com o uso dos seus dados. Segundo a pesquisa, 74% não sabia que grandes empresas de tecnologia usavam seus dados para treinar IA
E segundo essa mesma pesquisa, mais de 80% dos jovens parou de usar aplicativos de redes sociais e de IA por questões relacionadas à privacidade de dados. Artificial, um recurso que pode deixar golpes comuns ainda mais sofisticados. Vai ter alguém especializado em roubar o dado, alguém em tratar o dado, alguém em vender o dado. Esse mercado existe, ele tem crescido, e para atacar esse mercado a gente precisa realmente das polícias. Uma polícia que esteja equipada para trabalhar com tecnologia e uma polícia que esteja preparada para entender quem são os cabeças. Ao criar contas em sites ou aplicativos, você insere dados. Um experimento feito por um professor de história vai nessa mesma direção. Segundo Vitor Hugo, @torugos no Twitter, os adolescentes entre 13 e 17 anos estão cada vez mais relutantes em postar fotos no feed do Instagram e estão preferindo stories. Essa escolha está ligada a questões de autoestima e ao desejo de evitar julgamentos públicos. De acordo com a pesquisa do professor Vitor Hugo, enquanto o feed é visto como um espaço permanente e suscetível a críticas, os stories oferecem uma alternativa temporária que dá uma sensação maior de segurança e de engajamento. Mas mesmo assim, os jovens têm preferido adotar um estilo de vida discreto e evitado publicar demais, até porque isso pode ser visto como brega. A preocupação com golpes, num contexto de uso de IAs generativas, é real e faz todo sentido a preocupação dos jovens. As armadilhas online estão cada vez mais sofisticadas, a gente precisa estar atento sempre. E no ritmo que as coisas vão, provavelmente eu não devo levar 2 anos até fazer um outro especial sobre crianças online. Se você curtiu esse episódio, os episódios especiais são muito bons para ser compartilhado com mais gente. Então, envie aí para quem você acha que vai gostar também. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, @urbe no Twitter e também tem o youtube.com/resumido. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Não deixe também de assinar a newsletter O Futuro Explicado. É só visitar o site www.resumido.cc/newsletter. Nesse episódio, você ficou sabendo dos efeitos das redes sociais na saúde mental das crianças, dos perigos da superexposição online, como evitar o sharenting, estratégias para controlar o tempo de tela das crianças e muito mais. Se você gostou desse episódio, compartilhe o resumido, recomende para mais gente. É muito importante, ajuda demais. Não deixa também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, e o roteiro desse especial foi escrito por mim e pelo Cauê Marques, que também coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais do Resumido, que conta com as animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.